Agora o News. Polícia Civil indicia dupla por crimes cometidos em pátio de veículos. Moradores reclamam do acúmulo de lixo no centro de Patos de Minas e em outros bairros. E a gente vai mostrar também. Bombeiros combatem incêndio em casa abandonada. Caminhoneiro morre em acidente na MGC 354 em Patos de Minas. Cadastro escolar na rede pública segue até 6 de novembro. UFO promove semana acadêmica do curso de Engenharia de Alimentos em Patos de Minas. Adenovírus provoca doenças respiratórias e conjuntivite em crianças. Semana do Médico debate os desafios do exercício ético da medicina frente à tecnologia e mídias sociais. Na terceira reportagem da série sobre o câncer de mama, a gente fala sobre o tratamento com radioterapia. Sindicato dos Empregados do Comércio realiza assembleias para definir reivindicações da campanha salarial. Agora no NTV News. Um violento acidente com saída de pista ocorrido no início da manhã de hoje resultou na morte de um motorista em Patos de Minas. Nessa terça-feira, na MGC 354 em Patos de Minas, o caminhoneiro Gerson Silvério, de 63 anos, faleceu depois de bater em uma árvore. A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. De acordo com as informações, o senhor dirigiu um caminhão, também conhecido como cavalo mecânico, no quilômetro 175 da MGC 354, sentido a Presidente Olegário, momento em que teria perdido o controle do veículo e saiu da pista, vindo a bater em uma árvore. O Corpo de Bombeiros, assim que chegou ao local, logo após a solicitação da Polícia Militar Rodoviária, verificou que o motorista de 63 anos já estava sem os sinais vitais devido ao forte impacto da batida. O senhor Gerson Silvério, de 63 anos, que faleceu no local com o impacto da batida na árvore, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Patos de Minas. Toda a documentação estava regular do veículo e o veículo foi liberado para a proprietária providenciar a retirada posteriormente. 2 homens de 50 e 56 anos foram indiciados pela Polícia Civil por crimes de peculato, furto, conclusão e adulteração de sinal identificador veicular ocorrido na cidade de Carmo do Paranaíba. Essas investigações iniciaram em 2014. Segundo a polícia, era comum os suspeitos acionarem a Polícia Militar para noticiar furtos, quando na verdade o que ocorria era a subtração das peças pelos próprios investigados. O prejuízo financeiro chega a cerca de R$500 mil. Uma ocorrência de incêndio em uma casa abandonada foi registrada no fim da noite de ontem pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros. O fato aconteceu na rua Santa Cruz, no bairro São Francisco, em Patos de Minas. O fogo atingiu uma das 3 casas germinadas, todas em situação de abandono e que estariam sendo utilizadas por usuários de drogas. A ação rápida dos militares evitou que as chamas se alastrassem pelo restante da edificação ou chegasse até imóveis próximos. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, devido à intensidade do fogo, parte do telhado cedeu. Não foi informado o que pode ter dado início ao incêndio. O proprietário do imóvel não foi localizado. Depois do intervalo, o UFO promove semana acadêmica do curso de Engenharia de Alimentos em Patos de Minas. E a gente tira dúvidas ao vivo sobre o cadastro escolar na rede estadual de ensino. Olha, estão abertas as inscrições para o cadastro escolar de novos alunos nas escolas da rede pública em Minas Gerais. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Danusa Fátima, que é diretora da Superintendência, assessora da Superintendência Regional de Ensino e que vem hoje aqui no News para bater um papo com a gente, para a gente discutir um pouquinho disso e, claro, trazer aí, esclarecer dúvidas, afinal de contas. Boa noite, Danusa, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Danusa, até quando vai este período para o cadastramento e como ele pode ser realizado? Primeiramente,
Primeiramente, eu quero agradecer pelo espaço de divulgação desse importante serviço público, que é o cadastramento escolar. Esse cadastramento ele vai até o dia 6 de novembro e ele é feito exclusivamente por meio do site. O site é cadastroescolar.educação.mg.gov.br. Esse cadastramento pode ser feito em qualquer computador ou em qualquer dispositivo móvel, um telefone que tenha acesso à internet. É possível que a pessoa faça esse cadastramento. Quem tiver dificuldade, não tiver acesso, vai ter um suporte de vocês? Vai sim. As pessoas podem procurar todas as escolas estaduais, municipais, a Superintendência Regional de Ensino e também a Secretaria Municipal de Educação para fazer esse cadastro. Então, quem tem dificuldade ou quem não tem acesso à internet pode procurar qualquer um desses locais. Este ano tem uma novidade com relação à renovação de matrícula, né, Danusa? Isso mesmo. Na rede estadual de ensino, a renovação de matrícula foi feita de forma automática e na rede municipal de ensino é feita como de costume. Deixa a gente esclarecer, então, para quem está em casa nos vendo neste momento, quem pode participar, a quem é destinado, então, esse cadastramento? Esse cadastramento é para todas as crianças que vão ingressar no primeiro ano do ensino fundamental. É muito importante que os pais observem, são as crianças com 6 anos completos ou que vão completar 6 anos até 31 de março de 2024. Todos os estudantes dos demais anos de escolaridade, do ensino fundamental e médio, que estão vindo da rede particular e desejam uma vaga na rede pública de ensino. Também aqueles estudantes que já estão na rede pública, mas por algum motivo precisam mudar de escola ou naquela escola não tem continuidade do seu ano de escolaridade, precisam fazer esse cadastro. Também está aberto para aqueles estudantes que desejam retornar aos estudos. Fazemos aí um convite especial, né, para os estudantes que são público da educação de jovens e adultos para fazer esse cadastramento. Também os estudantes que porventura venham a ingressar na escola estadual depois do dia 5 de outubro, precisa fazer esse cadastro, justamente porque ele não vai ter a sua matrícula renovada automaticamente. Também os estudantes que pretendem ingressar em algum curso técnico, que é ofertado pelas escolas da rede estadual de ensino. Já antecipando, a gente falando aqui do lançamento, mas já antecipando, o período de matrícula já tem datas para acontecer? Está previsto para iniciar ainda no mês de dezembro, vai ser divulgado posteriormente todos esses prazos e como que essa família vai fazer para iniciar no mês de dezembro e para que seja no mês de janeiro. É importante frisar aqui que vai ser um primeiro momento nessa chamada, se a família não conseguir a vaga ou se porventura perder esse primeiro momento de cadastramento, vai ter as vagas remanescentes que serão no final de janeiro, em datas ainda a serem divulgadas, mas ainda vai ter essa oportunidade. Mas a gente pede para que todas as famílias façam dentro do prazo até o dia 6 de novembro, para não correr risco aí, né, de ficar sem a vaga na escola mais próxima da sua residência. Evitar problema, né? Isso, evitar problemas. A criança estudar próxima à residência é uma mão na roda, né? Como a gente pode dizer. Já é um primeiro passo, porque facilita, né, o acesso mais próximo ali. Então, esse cadastramento é importante. Agora, também estão abertas as inscrições para convocação e contratação de servidores da rede estadual, né? De que maneira isso pode ser feito? Quais são os requisitos para esses servidores? Isso mesmo. Nós estamos agora até o dia 27 de novembro de 2023 com esse processo de cadastro, reserva para os servidores que desejam atuar na rede estadual de ensino. São os cargos do magistério, que são os cargos de professor, analista da educação básica, inspetor escolar, especialista e também para os cargos do administrativo, que são aí as funções de auxiliar de serviço da educação básica, né, o ASB, auxiliar de limpeza, especialista da educação básica, o assistente técnico da educação básica e o analista da educação básica, que são os psicólogos e assistentes sociais e outras funções também que nós temos para outros cargos. É também feito exclusivamente por meio digital, através do site da ciagep.educação.mg.gov.br. Acessando o site da Secretaria de Estado de Educação, você consegue encontrar o link, toda a resolução de inscrição e todas as informações para realizar essa inscrição. Até porque está tudo aqui, né? Na palma da mão, é só acessar e
E nos colocamos também à disposição a Superintendência Regional de Ensino para auxiliar nas dúvidas, e também as escolas estarão aqui disponíveis para ajudar os candidatos que desejam fazer essa inscrição e também para atuar na rede estadual de ensino. Para tirar as dificuldades. Isso. Falei com a Danusa Fátima, assessora da Superintendência Regional de Ensino, aqui hoje conosco no NTV News. Obrigado por você ter vindo, viu, Danusa? Muito obrigada. Olha, acontece no campus Patos de Minas a Semana de Engenharia de Alimentos da UFO. A programação conta com diversos temas e palestrantes. 350 inscrições foram feitas para a semana acadêmica, que conta com palestras e minicursos. Com o tema Agroindústria Alimentando o Mundo, essa é a terceira edição da semana acadêmica do curso de Engenharia de Alimentos da UFO. Nós teremos minicursos, palestras e mesa redonda. Quinta-feira nós teremos apresentação de trabalhos científicos e na sexta-feira nós teremos visita técnica. Então é um evento com muitas atrações, voltado para a agroindústria esse ano, com a temática Agroindústria Alimentando o Mundo, e nós contamos com palestrantes, tanto para palestras para minicursos e participação na mesa redonda de profissionais dessa área, atuantes na área da agroindústria, que são profissionais da região ou de outros estados. No caso do evento acontecer de forma híbrida, né? Nós temos os minicursos presenciais e à noite, na forma remota, nós temos as palestras e mesa redonda. Na quinta-feira, tanto na forma presencial quanto remota, vai acontecer os trabalhos científicos e na sexta-feira, presencialmente, visita técnica a indústrias da região. Nós temos 350 inscritos de 83 instituições diferentes e 25 cursos diferentes participando esse ano da terceira edição. Para a semana acadêmica, 25 pessoas participaram da organização, sendo 13 alunos e 12 professores. A organização ocorre desde o mês de abril. Os docentes eles foram escolhidos com base na engenharia de alimentos mesmo. Toda a comissão organizadora faz parte da engenharia de alimentos. De acordo com o tema, né, para os ministrantes aqui do minicurso e dos palestrantes, a gente teve o foco na agroindústria, que é o nosso tema dessa semana. Então a gente quis focar os temas no que vai ajudar, o que está acontecendo no mundo agora. Então a gente deu esse direcionamento para trazer mais informações ainda sobre como isso vai ajudar. Então todos os palestrantes tiveram a ver com esse tema. Dentro da semana ocorre também apresentações de trabalhos acadêmicos. E para isso existe a comissão que posta os artigos científicos. Este ano, a expectativa é de que sejam 80 artigos. Esse trabalho do comitê científico, ele engloba muito a questão de receber os trabalhos, porque a gente precisa muito, né, de publicar esses trabalhos em eventos científicos. Então a gente recebe esses trabalhos, corrige e depois esses trabalhos são apresentados pelos autores e a gente publica esses trabalhos em anais e sites, né, para que consiga também gerar o certificado de apresentação dos trabalhos. Daqui a pouco a gente fala de saúde. Adenovírus provoca doenças respiratórias e conjuntivite em crianças. Na terceira reportagem da série sobre o câncer de mama, a gente fala sobre o tratamento com radioterapia. Na primavera, as mudanças bruscas de temperatura, tão comuns nesta época, trazem o aumento da presença do adenovírus, que tem levado muitas crianças das unidades de saúde. Doenças respiratórias, conjuntivite, obstrução nasal, tosse e também coriza são os sintomas decorrentes do problema causado pela família de vírus, que isso comporta cerca de 60 subtipos. E, para não sobrecarregar a assistência pediátrica, especialistas alertam para as formas de se prevenir essas doenças. Conjuntivite e febre alta. A partir desses sintomas, nos 2 filhos que Fabiana já desconfiou. As crianças poderiam estar com adenovírus, algo bem comum nesse período do ano. Depois da consulta com o pediatra, veio a confirmação do diagnóstico. Foram 7 dias, né, de febre e com as vias aéreas superiores congestionadas, e a gente foi lavando com soro e usando as medicações prescritas, e assim, com o passar do tempo, assim como ela falou que passaria, passou, não tiveram maiores complicações, ficaram bem. O adenovírus acomete, na maioria das vezes, as crianças. Podem gerar infecções respiratórias, gastrointestinais, urinárias e oculares. São um dos vírus responsáveis por provocar, por exemplo, o resfriado comum.
assim como o coronavírus e o rinovírus. Não há tratamento específico para a doença. Geralmente, é recomendado apenas repouso, hidratação e higiene nasal, além do antitérmico, no caso de febre. A melhor forma de prevenir o adenovírus é adotando medidas básicas de higiene, como a lavagem das mãos antes das refeições, lavar as mãos ao chegar em casa, após trocar a fralda das crianças. Outra forma de prevenir é cobrindo boca e nariz com lenço quando tossir ou espirrar. A utilização do álcool em gel 70% nos intervalos das lavagens das mãos é também outro recurso que ajuda a reduzir os casos de infecção. Casos de adenovírus vêm aumentando desde o fim do ano passado. Em geral, os quadros são leves e as pessoas se recuperam sozinhas, sem maiores complicações. Em 2022, os adenovírus foram apontados como possíveis causadores de um surto de hepatite em crianças, o que assustou muita gente. Mas, segundo especialistas, ainda não há nada comprovado. Então, se a criança apresentar uma febre persistente, recusa alimentar, não está conseguindo alimentar, não está conseguindo beber água, está mais sonolenta, ou então apresenta aquela respiração mais rápida ou mais ofegante, ou então está apresentando um vômito que também não melhora, mesmo fazendo medicação, a criança continua com os vômitos, precisa realmente procurar um atendimento mais rápido. A Associação Médica de Patos de Minas preparou atividades para celebrar a Semana do Médico. Na noite desta segunda-feira, houve palestra e recepção dos formandos de medicina pelo Unipar. O médico Giovanni Roncalli abriu o evento com a palestra denominada Os Desafios do Exercício Ético da Medicina, frente à tecnologia e mídias sociais. Desafios estes mais latentes para os recém-formados em medicina, que vão ingressar agora na profissão. Nós sabemos que o mundo se encontra em constante transformação, cada vez mais acelerada, e nesse contexto digital atual é necessário que os princípios da ética, da bioética, não sejam esquecidos. Então, a forma de exercer a prática médica vem mudando ao longo do tempo, mas sempre com esses pilares éticos que são o mais importante no exercício da profissão. Ademais destes cuidados com relação à ética médica, a estudante de medicina Vitória Cavalieri, de 23 anos, acredita que as mídias sociais podem ser uma aliada dos futuros profissionais. Eu imagino que assim, o Instagram hoje em dia é uma das mídias sociais que é de mais fácil acesso, e eu acredito que os médicos eles precisam fazer um bom uso ali do Instagram. Imagino que assim, quando eu tiver um pouquinho com a minha carreira encaminhada, pensando mesmo em qual especialidade ao certo eu vou seguir, eu vou estruturar algo nesse sentido. A presidente da Associação Médica de Patos de Minas, Nara Vieira, ressaltou a diferença que existe entre o cenário de quando iniciou a atuação médica com a realidade atual. A relação médico-paciente é diferente, né? Hoje os meninos estão muito mais inseridos na questão digital, né? Nas mídias, e inclusive esse é o tema da palestra de hoje, né? Que o Dr. Giovanni Roncalli vai falar com os meninos sobre isso. Isso é bem diferente da minha época, por exemplo, que a gente anunciava através da lista telefônica. Hoje os meninos nem sabem o que é isso, né? Então, se eu puder dar um conselho para os meninos, é que eles sejam humanos na frente dos pacientes. Então, diante de tanta tecnologia, diante de tanta facilidade na questão do diagnóstico, que eles sejam, antes de tudo, médicos e cultivem a relação médico-paciente. Dessa forma, eles vão ter grande felicidade no exercício da profissão. Nara Vieira, segunda presidente da história da Associação Médica de Patos de Minas. Ao lado dela, somente Carlúcia Martins deixará a presidência na próxima quinta-feira, em cerimônia que integra a Semana do Médico. Eu estou muito feliz com o trabalho que nós fizemos. A nossa diretoria foi uma diretoria dinâmica. Os nossos companheiros diretores foram muito proativos, né? Então nós realmente conseguimos fazer um bom trabalho.
o nosso legado é o legado da casa arrumada, né? Nós deixamos tudo organizado, aguardando o nosso sucessor. O médico e professor Elcio Moreira, que dá nome à turma da estudante Vitória, será o sucessor de Nara Vieira, na presidência da Associação Médica de Patos de Minas. O nosso intuito é trabalhar em prol dos médicos, representando a classe médica, mas não só isso. A Associação Médica tem um papel social, onde nós devemos trabalhar em prol da saúde da nossa região. Na terceira reportagem da nossa série da campanha Outubro Rosa de prevenção contra o câncer de mama, hoje a gente vai falar sobre a radioterapia, procedimento utilizado para tentar impedir a evolução da doença. A radioterapia é um tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes, que são um tipo de energia para destruir as células do tumor ou impedir que elas se multipliquem. A maioria dos pacientes com câncer é tratada com radiações e o resultado costuma ser muito positivo. O tumor pode desaparecer e a doença ficar controlada ou até mesmo curada. Em Patos de Minas, após o primeiro atendimento via SUS, o paciente que necessita de radioterapia é encaminhado ao Centro Oncológico AZ. O Centro Oncológico, nós temos o funcionamento de maneira privada, convênios e pela rede SUS. Pela rede SUS, os pacientes vêm encaminhados via Secretaria de Saúde. Uma vez que o paciente é diagnosticado, ele é encaminhado via a sua referência, que é o postinho de saúde, para a secretaria, onde ele é regulado e agendado na agenda da oncologia. Nós temos o convênio, que seria o contrato com o município, porque uma vez que a gente atende SUS, quem é habilitado pode estar fazendo o convênio com a prefeitura, e nós temos o convênio com a prefeitura para receber todos os pacientes de Patos e região, onde pega toda a macro, que são 33 municípios. O número de aplicações necessárias pode variar de acordo com a extensão e a localização do tumor, dos resultados dos exames e do estado de saúde do paciente. O equipamento de raio-x que emite a radiação é milhões de vezes mais potente que um equipamento convencional. As radiações não são vistas durante a aplicação e o paciente não sente nada durante a sessão. Essa radiação gerada por essa máquina, ela é capaz de destruir as células cancerígenas, tá? Então, a nossa preocupação durante a fase de planejamento é fazer com que essa radiação atinja as células doentes, poupando as células sadias, tá? A gente utiliza uma técnica que chama técnica tridimensional, tá? Nós realizamos uma tomografia do paciente e a partir dessa tomografia nós mapeamos todas as estruturas que precisam ser poupadas. Aqui, por exemplo, um caso de uma paciente em tratamento de mama, a gente precisa se preocupar com a área cardíaca, que é essa área que está em cor de rosa, então ela é mapeada, a área cardíaca, os pulmões, tá? Então todas as estruturas nobres que o paciente não pode ter comprometimento, elas são mapeadas para que durante a entrega da radiação essas áreas não venham a sofrer nenhum dano ao longo do tratamento ou até mesmo a longo prazo depois, Denise é paciente oncológica e enfrenta um câncer de mama há cerca de 3 meses. Passou por cirurgia e agora está nas sessões de radioterapia. Confiante no tratamento, tem sido um processo tranquilo e praticamente indolor passar pelas sessões na máquina. Eu descobri bem no início, eu fui diagnosticada no dia 4 de agosto e logo que eu soube que eu estava com câncer na mama, eu já corri atrás de tudo que eu poderia, de todos os recursos possíveis.
E minha mastologista já me disse que seria simples, que era para me fazer a cirurgia, tirar o quadrante e que depois eu faria as rádios. E assim aconteceu. É muito tranquila as rádios. Os sintomas que eu tenho, minha mama está um pouco inchada e após a rádio eu me sinto um pouco cansada, mas aí eu deito, fico descansando um pouquinho, depois rapidamente eu já estou bem novamente. E uma coisa que tem feito muita diferença para mim é o acolhimento aqui do pessoal da clínica. Todo mundo nos acolhe aqui com muito carinho, com muito amor. Eu me sinto protegida aqui. Em instantes, o Sindicato dos Empregados do Comércio realiza assembleias para definir reivindicações para a campanha salarial. As interações nas redes sociais criam um comportamento que pode se tornar perigoso. É que quase sempre as pessoas são tomadas por um sentimento de obrigação para opinar sobre tudo. Em meio a isso, os engajamentos podem vir acompanhados de desinformação ou desconhecimento sobre alguns assuntos. Com o advento da internet, é comum pessoas opinarem sobre assuntos diversos, como, por exemplo, o conflito entre Palestina e Israel. Mas até que ponto é saudável para uma pessoa deixar sua opinião nas redes sociais? Não é possível dizer que a pessoa, o usuário que emite essa opinião, ele age de forma ponderada ou não, ou de boa ou má fé. O que existe é a repercussão, é a análise objetiva dessa fala, como ela vai ser apreendida pelas outras pessoas e se essa fala ela aponta responsabilidade a terceiros, né? Então, a princípio, eu emiti uma opinião em relação a um evento representativo. Vamos pegar o exemplo mais recente, que é a questão da guerra entre Israel e Palestina, né? Na verdade, entre o Hamas. A princípio não gera nenhum tipo de repercussão jurídica, né? O que vai existir sim é uma comoção entre pessoas com diferentes opiniões que podem gerar um debate. Esses debates na internet podem ser prejudiciais para quem participa dele. A alta exposição amplia ainda mais danos para as partes. A opinião de um não se comunica à opinião do outro. E com isso não há propriamente falando, uma discordância ou uma concordância. Há uma filiação partidária a um dos lados do dissenso. E o que acontece em sequência é, pela falta de comunicação, pela falha de respostas, essas postagens acabam gerando algum tipo de animosidade adicional. Afinal de contas, toda vez que o discurso, toda vez que a conversa, o diálogo, ele falha, as alternativas são ou o silêncio ou alguma forma de expressão de força. Essa expressão de força, ela pode ser até mesmo verbal, como insultos ou mesmo achaques, né? Então, o cancelamento, por exemplo, acaba vindo aí como uma resposta de violência. Muito embora ela pode ser um instrumento também para a defesa de minorias, por exemplo. Tudo fica muito... As distinções são tênues na medida em que não existe uma possibilidade de antecipação conceitual desses comportamentos. Dizer que uma atitude é boa ou ruim. Tudo isso vai se desenvolver no decorrer ou do debate ou da polêmica. É preciso tomar cuidado com os posts em redes sociais. Apesar da liberdade de expressão, alguns apoios como ao neonazismo, que tem crescido no Brasil, que segundo a Unicamp, entre 2019 e 2022, houve aumento de 258%. Isso é crime, com pena de 2 a 5 anos de reclusão. E até mesmo apoio a grupos terroristas, com pena de 5 a 8 anos de reclusão. A princípio, a simples
o simples posicionamento favorável ou contrário a um ataque em si não é um crime. Tá? Então, vamos pegar um exemplo. Uma parcela da população entende que o ataque pelo Hamas sobre áreas de Israel sejam positivas. E vamos justificar isso. Vamos dizer que, por exemplo, a faixa de Gaza está em uma situação extremamente precária e desumana e que isso serve como uma forma de resistência. Isso é uma fala que não pode ser caracterizada por nenhum tipo de ilícito. Tá? E da mesma forma, uma resposta que diga não, a reação de Israel com bombardeio sobre a área de civis também não pode ser caracterizada por si só como um tipo de incitação. Né? Agora, se eu me valer de falas, por exemplo, incentivando o ataque a civis, o que é crime de guerra, incentivando o uso de violência física, um armamento no sentido de não só proteção, mas também ataque, e isso é incitação à violência, incitação a crime. Então, isso sim gera responsabilidade. E a dica principal é: você não é obrigado a comentar sobre tudo e você não tem o dever de comentar sobre tudo, né? Então, vamos com mais calma. Mudando de assunto, o Amparo Maternal realizou ação com a participação de representantes da Associação Mineira de Produtores de Algodão, parceira de projetos sociais que são desenvolvidos pela entidade. O Amparo Maternal está há 24 anos trabalhando com crianças e adolescentes. Hoje, são mais de 200 assistidos que desenvolvem atividades de reforço escolar, aulas e atividades extracurriculares como dança, capoeira, esportes, informática e música. Para que esse trabalho aconteça, é necessário colaboração. A Associação Mineira dos Produtores de Algodão faz parte do quadro de colaboradores da instituição há muitos anos. Eles sempre que estiveram com a gente em todos os nossos projetos, em todas as nossas causas, e hoje nós estamos homenageando essa associação através de uma mostra entre os nossos alunos, cada um através da arte, da pintura, da música, da poesia. Nós fizemos essa mostra cultural alusiva ao algodão e tem sido uma experiência muito gratificante, até mesmo porque houve um empenho muito extenso aí de todas as monitoras e dos alunos no sentido de desenvolver e também desenvolver a criatividade. Então nós queremos muito agradecer à AMIPA por essa oportunidade e pela parceria de sempre. O Fundo Social Algobom é uma iniciativa de caráter filantrópico da AMIPA, que tem como objetivo apoiar e incentivar atividades e projetos de natureza assistencial e social e em comunidades rurais ou urbanas em municípios produtores de algodão em Minas Gerais. Hoje, o Amparo Maternal é uma das instituições apoiadas pelo Fundo Social da AMIPA, o Algobom, e que é um fundo social onde os produtores de algodão destinam a parte dos seus ganhos para serem reinvestidos em trabalhos filantrópicos de instituições que fazem esse tipo de trabalho. Então, o Amparo Maternal é uma delas. E hoje o Amparo Maternal está nos brindando aqui com um trabalho fantástico das crianças que fizeram um estudo do algodão desde o plantio, desde a história, resgatar a história da cultura no Brasil, no mundo e as aplicações do algodão em diferentes produções, em diferentes materiais. Então é um trabalho fantástico que o Amparo Maternal tem feito com as crianças, levando esse conhecimento, plantando essa sementinha de conhecimento aqui nas crianças do Amparo Maternal. Para nós é uma grata satisfação ver toda essa reação do Amparo Maternal com o apoio da AMIPA. Os alunos trouxeram diferentes tipos de trabalho que tinham o algodão como tema principal.
De pintura à encenação, o que não faltou foi versatilidade e gratidão pela ajuda dos colaboradores. Eu acho muito importante por agradecer pelas pessoas que nos ajudaram, que eles nos ajudam muito. Ajudaram muito na questão de muitas crianças não terem condições de comprar o uniforme. Aí eles vieram, deram pra gente, então eu acho que é isso. Acho muito importante pelo fato de que eles doaram pra nós e faz parte, né? A gente deve agradecer a eles. Eu fico muito feliz com a doação deles, porque eu estou aqui já faz muito tempo e é muito bom ver que tem pessoas assim que se importam e que estão preocupadas com o futuro. É muito gentil da parte deles fazerem isso pra nós. Ações como a da AMIPA geram um incentivo a outras pessoas para que entendam a importância de colaborar com a instituição. O Algo Bom já foi criado em 2017 e de lá para cá ele tem contribuído com várias ações sociais no estado de Minas Gerais. E para nós, esse retorno para as instituições que prestam esse tipo de trabalho aos menos favorecidos é o mínimo que a gente pode fazer para até mesmo agradecer aos municípios onde os produtores plantam algodão. Patos de Minas é a sede da AMIPA hoje e aqui no Amparo Maternal o nosso trabalho é coroado não só com o assistencialismo que é feito, mas sim com a entrega das crianças com trabalhos fantásticos sobre a cultura do algodão. E aí as boas iniciativas a gente precisa mostrar, precisa valorizar e mostrar todas as boas iniciativas que vão de encontro com parcerias para ajudar as populações, principalmente quando tem essas instituições que acolhem e também dão aí suporte para crianças, para famílias que estão em dificuldades e também levando arte, esporte para essa criançada. Então esses parceiros precisam ser sempre homenageados e reverenciados, porque mantém essas atitudes, mantém essas iniciativas aí em meio às comunidades. O Sindicato dos Empregados do Comércio de Patos de Minas e região realiza as assembleias para definir os principais pontos da campanha salarial da categoria para o próximo ano. O presidente do SINDEC, o Sindicato dos Empregados do Comércio de Patos de Minas e região, César das Chagas, explica como será a dinâmica das assembleias. É o início da assembleia itinerante. Ela começa aqui na sede hoje e se estenderá até dia 17 de novembro. São 30 a 31 dias. Nós discutiremos a pauta de negociação da convenção coletiva da database de 1º de janeiro de 2024. Esta database ela abrange 10 cidades da região. Entre as 10 cidades que correspondem à database estão Arapuá, Lagamar, Lagoa Grande, Matutina, Rio Paranaíba, Santa Rosa da Serra, São Gonçalo do Abaeté, São Gotardo, Tiros e Varjão de Minas. César das Chagas traça os pontos capitais da pauta que será entregue para o rol de negociações. O pedido é aumento de salário e melhores condições de trabalho, evidentemente com reflexo de aumento salarial, para a garantia mínima dos comissionistas, para o quebra de caixa, para o adicional de gerência e etc. e tal. E as condições de trabalho, melhores condições de trabalho. Nos dias úteis subsequentes, a coleta de votos será por meio de consulta itinerante aos empregados nos estabelecimentos comerciais da base territorial do sindicato e na sede do sindicato, de 9 horas às 17 horas, para apresentação, discussão e deliberação da pauta de reivindicação. Nós recorreremos todas as 10 cidades da região, onde levaremos a pauta para que os empregados tomem conhecimento e votem. A seguir, moradores reclamam do acúmulo de lixo no centro de Patos de Minas e também nos bairros. Desde a semana passada, moradores de diversos bairros em Patos de Minas estão reclamando das falhas no recolhimento do lixo, que vem se acumulando e provocando transtornos relacionados à sujeira e também ao odor fétido. Nas esquinas da rua Major Gotti, a quantidade de sacos de lixo já ultrapassou o volume normal. Caçambas estão cheias e a impressão é de que não há coleta há dias.
A situação vem sendo um problema na maioria dos bairros da cidade, chegando também nas áreas centrais. Eu reparei principalmente no fim de semana, né, que a gente deu umas voltas aqui pelo centro, né, principalmente próximo à Praça do Coreto e ali na Rua José de Santana. Tinha bastante lixo na cidade. Depois eu fiquei sabendo, achei que era alguma greve, né, que eles estavam fazendo. Depois vi que não era, né, vi falar que era porque tinha trocado a empresa que vai fazer a coleta de lixo na cidade, né. Então tanto o centro quanto os bairros também eu notei que deu um acúmulo muito grande de lixo, né, nesse período. De acordo com o cronograma apresentado pela Prefeitura, as coletas de lixo nos arredores do centro e hipercentro deveriam acontecer de segunda a sábado, das 11h15 da noite à meia-noite. Mas na manhã desta terça-feira, o lixo só havia sido recolhido em alguns pontos. Para todos aqueles que transitam pela cidade, a visão não tem sido agradável. É o caso que eu falo, é mudança na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer um, acontece um transtorno, né? Tudo quanto é mudança. Agora vamos ver se a outra conservadora que ganhou, não sei se ela ganhou licitação, o que foi, vamos ver da agora para frente, ver o que vai acontecer, né? Nesse momento, cabe à população também, né? Eu até comentei isso com a minha esposa, a gente estava andando de carro, no momento que não está tendo a coleta, as pessoas não jogarem lixo na rua, né? Aliás, em todo momento, você nunca deve jogar lixo nas ruas, né? Você deve sempre manter nossa cidade limpa, porque a nossa cidade é um cartão postal para quem chega de fora, né? Mas principalmente nesse período, que está tendo essa transição aí, as pessoas não jogarem lixo na rua, né? Preservar a nossa cidade, afinal é um bem que a gente tem, né? Um empresário, uma pessoa que chega aqui de fora, que vê a cidade, que a cidade está limpinha, né? Com certeza investe na cidade, gera mais empregos, isso é muito importante para a gente. Em nota, a Prefeitura alega que o contrato com a Concerbras se encerrou na última sexta-feira e, a partir de sábado, a Limpebras assumiu a coleta e operação do aterro sanitário de Patos de Minas. No sábado e no domingo, a nova empresa responsável utilizou 8 caminhões para realizar o serviço. Na segunda-feira, a empresa utilizou 6 caminhões no turno da manhã e 6 no turno da noite, o que permanecerá a partir de então. Devido à grande quantidade de sacos de lixo rasgados, com bastante sujeira espalhada, foi necessário um trabalho na região central, com a equipe de limpeza urbana e da Secretaria de Obras. O serviço no local foi iniciado ontem e segue nesta terça-feira. A equipe de limpeza urbana e de coleta de lixo também atenderá os bairros. A população fica impaciente porque o lixo incomoda, mau cheiro, atrai animais, né? E essa demora nessa transição entre as duas empresas. O fato é que a situação precisa ser resolvida, está sendo resolvida, né? Está assim, adequando a nova concessionária desse serviço e a gente espera que tudo transcorra dentro da normalidade aí nesses próximos dias e que essa empresa possa dar conta do serviço que foi aí conquistado por meio desse contrato com a Prefeitura, né, por meio de licitação. Então, vamos aguardar e a gente continua de olho nessas reclamações que chegam para a gente dos bairros, da região central, comerciantes, moradores. A gente precisa mostrar também aqui e aí essas situações vão sendo resolvidas. Você pode também fazer as suas reclamações nos canais da Prefeitura aí também. O cidadão tem esse direito e a Prefeitura disponibiliza esses canais para que você se manifeste e reclame. Protegidos por lei, os desenhos das calçadas da Rua Major Gotti são tidos como patrimônio cultural, fazendo parte do processo histórico de formação do município e precisam ser preservados. Para os pedestres que transitam todos os dias pelo local, basta olhar atentamente. Cada centímetro de calçada é uma parte da história montada embaixo de nossos pés. As obras de arte fazem parte do patrimônio cultural do município e são áreas protegidas por lei. De ambos os lados, os passeios trazem um grande mosaico construído com pedras portuguesas. As calçadas da Rua Major Gotti, né, elas são resultado de um projeto feito na década de 80 pela artista Arminda e que trouxe na iconografia dos mosaicos em pedra portuguesa que estão ali inúmeras imagens relacionadas a aspectos da história de Patos de Minas, né? A gente tem ali a figura do tropeiro, do bandeirante, da Lagoa dos Patos, do milho, aspectos muito comuns da nossa história, da nossa cultura, da nossa memória, mas deixou de fora o negro e o índio,
Então é importante salientar, né, que essas duas figuras também muito importantes da nossa história, elas não constam, né, nesse projeto iconográfico das calçadas. E inclusive já foi discutido no âmbito do Conselho, né, numa eventual reestruturação delas, que pudesse dar voz e vez, ou seja, dar presença também a essas duas figuras tão relevantes. Percorrendo as calçadas, é possível perceber uma falta de cuidado por parte dos patenses. Em algumas partes, é possível notar pedras soltas e danificadas, lixos e, em alguns locais, nota-se que houve alteração na estrutura original dos desenhos. Isso se deve à falta de carinho das pessoas com o local ou ao não conhecimento do seu valor histórico. Eu aqui na cidade a minha vida inteira, né? Mas nunca, pela correria do dia a dia, nunca parei para observar sobre os desenhos, né? Sobre as calçadas aqui do centro da cidade. E você conhece o valor histórico dela? Então, vou te ser bem sincero, não conheço. Realmente, estou sendo bem sincero mesmo. Já assim, um pouquinho só. Muito bonito, né? Diferenciado. Parece um calçadão, né? O fato traz uma discussão importante sobre a forma que a nossa cultura é disseminada através da educação. Patos de Minas possui grandes histórias e um passado rico, que por muitas das vezes ainda está estampado por toda a nossa cidade em seus museus, monumentos e ambientes públicos. Basta observar e verá tudo que a cidade tem a te ensinar. É uma obra de arte, né? Assim, as pessoas andam com muita velocidade, com muita correria, né? Nesse mundo globalizado do século XXI, e às vezes esquece de reparar nas belezas que estão ali colocadas, né? Como eu bem disse, por exemplo, esses aspectos que ajudam a contar a nossa história. Então, é importante que nós tenhamos um pouco mais de sensibilidade e, consequentemente, um pouco mais de cuidado, né, para com o bem público, inclusive quando se conta esse bem público, né, um pouco da nossa história. Precisa preservar, né, precisa cuidar e manter essas belezas que tem aí, né? Essas calçadas belíssimas com os desenhos históricos, né? Que contam um pouco da história do município, da cidade. Então precisa que seja preservado sempre. NTV News terminando. Volta amanhã. Obrigado pela companhia. Até lá.